1 Coríntios 13, vamos ler somente o versículo 11. 1 Coríntios 13, versículo 11. Tá, 11, 1. Isso, 13, agora verso 11. Deixa eu chegar aqui no Data Show. 11. 13, 11. Isso, agora. Amém? Você que não trouxe Bíblia, acompanha comigo aqui no telão. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eu quero orar com você. Papai de amor, meu Deus, nessa hora, Senhor, eu te apresento, papai, todos nós que estamos aqui, diante do Senhor, diante da tua palavra. E o que te pedimos, Senhor, é o teu amor, a tua misericórdia revelado sobre nós, o teu carinho, o teu afago. Sim, Senhor, porque tu és bom e sabemos que o Senhor nos ama. E o que te pedimos, papai, mais uma vez, revela o teu amor sobre nós, revela o teu favor sobre nós. Instrui, Senhor, a tua igreja mediante a tua palavra. Meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que foi construído sobre mentira, que venha cair por terra em nome de Jesus, mas que prevaleça a tua palavra, que é poderosa, Senhor. Que prevaleça a tua palavra sobre nossas vidas, que prevaleça a tua palavra em nós. Meu Deus, que à medida que a tua palavra for sendo declarada, Senhor, que a fé venha sendo gerada em cada coração, em cada espírito. Que o toque do teu doce Espírito Santo de Deus, aquele que é capaz de fazer aquilo que não podemos, Senhor, tenhas liberdade, doce Espírito Santo de Deus, essa noite. E declaramos, Espírito Santo, que só tu tens liberdade para agir neste lugar. Só tu, Espírito Santo, tem liberdade para agir nesse lugar. Nessa hora, Senhor, coloco minha vida diante do Senhor e reafirmo mais uma vez, Senhor, a minha confissão de fé, declarando que o Senhor Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E declaro que a minha vida está em tuas mãos, Senhor Jesus. A minha vida está em tuas mãos, Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, que eu tenho um dono, e esse dono é o Rei da Glória. É o Rei da Glória. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, e Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Irmãos, hoje, quando eu acordei, eu compartilhei com a Michelle, eu disse assim: amor, não sei nem o que eu vou pregar hoje. Aí ela, como uma boa ajudadora, abriu um leque de opções. Não, fala sobre isso, você pode falar sobre isso, você pode falar. Me deu tantas opções, irmãos, e aí eu fui para a Bíblia, né? Aí eu peguei a Bíblia e li. E assim, não saltou, né? Aquela palavra dentro do Espírito. Aí então eu orei, eu falei assim: Senhor, o que tu tens para hoje? O que tu tem para a tua igreja hoje? Entrega a mim.
E aí eu creio que o Espírito Santo me conduziu até esse versículo. E aí, irmãos, veio aquela convicção de que era isso que o Senhor tem para hoje. Sabe, eu gosto muito de ministrar a palavra, eu gosto muito de pregar, irmãos. Mas pense, pregar quando você está com a palavra que Deus entrega desse jeito é melhor ainda. É melhor ainda. Porque você tem a convicção de que você está alinhado com aquilo que Deus quer. Você está alinhado com aquilo que Deus tem para essa noite. Irmãos, bom mesmo é estar alinhado com o coração de Deus, amém? Glória a Deus. E você sabe que eu gosto de fazer muitas perguntas ministrando, e hoje tem bastante. Espero que o momento que eu vá fazendo algumas perguntas, que você encontre respostas. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar respostas na sua vida. Não sei pelo que você tem orado, mas eu sei que Deus tem resposta para você hoje, amém? Olha aí para o irmão que está do seu lado e diz assim: meu irmão, minha irmã, Deus tem resposta para você hoje. Deus tem resposta para você hoje. Irmãos, e existem algumas situações na nossa vida, sabe, que a gente para e olha para o nosso passado. Já vou perguntando, você já vai entendendo isso como uma pergunta. Se você já, em algum momento da sua vida, já passou por isso, de você olhar assim para o teu passado e olhar algo que você fez ou algo que você falou. E aí você para e fala assim: cara, eu não acredito que eu fiz isso. Ou então em outra circunstância você olha e vai: cara, fui eu mesmo que falei. E hoje, né, irmãos, com a tecnologia, às vezes fica gravado, né? Não, meu irmão, apaga esse vídeo aí. Foi eu que disse isso, apaga. Eu fiz isso, apaga isso aí. Sabe, irmãos, palavras, pensamentos e ações das quais hoje nós nos arrependemos. E que se enfrentássemos as mesmas situações hoje, nós agiríamos diferente. Uma das coisas assim que mais me choca, irmãos, que mais me choca hoje, quando eu olho para o meu passado, é eu perceber que eu estava gastando a minha vida. A vida é algo tão precioso, tão precioso, tão precioso, e eu estava gastando a minha vida, gastando aquilo que, uma das coisas que Deus me deu de mais precioso, eu estava gastando em farra, em bebedeira, com droga. Quando eu olho para trás e lembro de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, eu falo: meu Deus. A gente vai crescendo e vai entendendo algumas coisas. A vida é tão preciosa e eu estava gastando ela à toa. Gastando a vida com algo que não valia a pena. E sabe, irmãos, por que acontecem essas situações da gente olhar para trás e ver as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações e falar assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Sabe por que isso acontece? Porque em alguns aspectos das nossas vidas nós encontramos maturidade. Em algumas áreas da nossa vida nós já encontramos a maturidade, nós já crescemos. Sabe, em algumas questões
nós não somos mais meninos. Sabe quem está falando isso aqui é Paulo. Só que você vai pegar todo o contexto de 1 Coríntios 13, e Paulo está dizendo, ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos, que eu profetizasse, né? Que eu tivesse todo o conhecimento, que eu tivesse a revelação de tantas coisas insondáveis, e Paulo está dizendo, olha, se eu não tivesse amor, de nada me valeria. E quando Paulo ele retoma para esse versículo, que ele está dizendo que deixou para trás as coisas de menino, que ele não pensa mais como menino, que ele não age mais como menino, que ele não fala mais como menino. Paulo está falando, irmãos, de um tempo em que ele era estudioso, de um tempo que ele era muito zeloso pela lei, de um tempo que o que era valioso para ele era perseguir os cristãos, era matar as pessoas. Em nome de quê? Em nome da palavra, em nome de Deus. E Paulo está dizendo, olha, quando eu era menino eu ligava para essas coisas, mas agora eu deixei para trás as coisas de menino. Paulo está dizendo, olha, quando eu era menino eu ligava para sabedoria, quando eu era menino eu ligava para talento, agora eu compreendi porque eu cresci que se não tiver amor, de nada vale tudo isso. Paulo está dizendo, de nada vale a pena ser o melhor, se não tiver amor. De nada vale a pena conquistar, se não for em prol do outro. Irmãos, Paulo está dizendo, ei, eu cresci. Você já prestou atenção? Quando uma mãe assim tem filhos adolescentes, que ela está no lugar público, e aí ela fala assim, vem aqui crianças. Por que eles se irritam? Por que eles ficam nervosinhos? Não me chama de criança. Sabe por quê, irmãos? Porque em seu íntimo, eles já entenderam, já compreenderam que eles passaram de fase. Eles já entenderam que eles não estão mais no tempo de criança, mas que agora mudaram a fase, eles já cresceram. E isso causa um certo incômodo. Do mesmo jeito, irmãos, somos nós. Depois de tanto tempo, quando nos pegamos fazendo coisas que nós fazíamos há muito tempo atrás e nos sentimos envergonhados hoje, quando repetimos isso, a gente para refletir e diz, meu Deus, eu ainda estou com essas atitudes, eu ainda estou falando isso, eu ainda estou com essas meninices. Falar o português assim bem facinho de entender. Eu não estou mais nesse nível. E aí estão falando que eu sou criança. É como se eu estivesse sendo rebaixado. Sabe? É como se eu chegasse no final do ano da escola e todos os meus colegas passassem e eu tivesse que repetir o ano. E agora eu quero que você faça uma pequena reflexão. Feche os teus olhos. Vou te dar alguns segundos. E a reflexão é: nos últimos 5 anos, o que falamos, o que pensamos, o que fizemos, que nos faz chegar à conclusão hoje, que foi uma atitude de menino. Busca aí no teu íntimo, pede Espírito Santo de Deus, me lembra. O que é que nesses últimos 5 anos você disse que não deveria ter dito? O que foi nesses últimos 5 anos que você fez que não deveria ter feito?
O que foi nesses últimos 5 anos que foi uma atitude infantil? Abre os teus olhos. Olhar para o passado, irmãos, agora vai nos ajudar a tomar uma atitude positiva, para que possamos projetar o nosso futuro com mais maturidade. Aprendemos aqui no Alinhando o Propósito, aquilo que vamos fazer hoje vai refletir em nossas vidas amanhã. Então hoje a gente olha para o passado, a gente olha para atitudes de menino que tivemos no passado, sabe? Para que a gente possa refletir e nos posicionarmos para termos atitudes diferentes hoje, sabe? Para não continuar errando nas mesmas coisas, sabe? Para que venha de fato um crescimento, sabe? Para que venha de fato essa maturidade sobre a minha vida, para que eu não seja mais menino. Sabe, irmãos, nós olhamos para trás e começamos a olhar para tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que fizemos e tudo aquilo que pensamos, que foi atitude, pensamentos e palavras de menino, sabe, para nos corrigir hoje, para que daqui a 5 anos, quando olharmos para trás, nós não possamos ver de novo um menino, mas que daqui a 5 anos, quando a gente voltar os nossos olhos para 5 anos atrás, e for passando de ano a ano, nós possamos ver que na maioria das vezes, a nossa atitude, as nossas palavras e as nossas ações, foi de alguém que é maduro e não de menino. E terminando essa introdução, eu quero falar hoje sobre 3 aspectos da maturidade. Pastor, o que é aspecto? O pastor vem com as palavras difíceis, né? Aspecto é aparente, é algo aparente, é algo visível. Aspecto é algo claro. Ou seja, nós vamos falar hoje de algo que precisa ser aparente na nossa vida para que possamos ser maduros. Algo que precisa ser visível na nossa vida, que não nos caracterize como meninos. Algo que precisa ser tão claro, sabe, em nossas vidas, que não seja necessário que ninguém nos explique, que são atitudes, palavras e pensamentos de pessoas maduras. Quantos estão me entendendo? Então esses aspectos que vamos caminhar sobre eles hoje, irmãos, eles vão revelar se somos maduros ou se somos meninos. Olha aí para o irmão que está do seu lado. Diz assim para ele: crente, chega de meninice. Nós somos maduros. E para que a gente possa fluir, eu quero esclarecer uma diferença, irmãos, para que não haja nenhuma confusão. E qual é essa diferença, pastor? É entre ser menino e entre ser como criança. Amém? Porque o ser menino está falando de falta de maturidade. Ser menino está falando de tolice. Ser menino está falando de birra. Ser menino, irmão, está falando de egoísmo. Só que o Senhor Jesus, Ele não nos pede para que nós venhamos a ser meninos, mas Ele fala assim: ei, seja como criança. E porque o Senhor Jesus nos pede para ser como criança? Ser como criança, irmão, mas sem meninice. Ser como criança na pureza de coração, na bondade, no perdão, na nobreza, na pureza.
Por isso que o Senhor nos pede para sermos como criança. Você já viu como é criança? Você bota duas crianças para brincar. Aí eles estão brincando lá. Aí tem um brinquedo só. Aí começa a meninice. Quando começa a meninice, um garra o brinquedo e fala: é meu, sou eu que vou brincar. Não sei. Aí um chora porque quer o brinquedo, o outro é mais forte. Tá com meninice e não dá o brinquedo para ele. Aí de repente ele fica brincando sozinho, a brincadeira fica sem graça. Aí ele volta, ele deixa de ser de meninice e volta a ser criança. Aí logo chega lá: ei, bora brincar comigo. Aí o outro foi machucado, tudo na mesma hora ele já perdoou, já esqueceu, bora. E aí eles voltam a brincar juntos. Você entendeu a diferença de meninice, de ser como criança? Então o que o Senhor Jesus quer de nós, irmãos, é que nós venhamos a ser como crianças, e não que possamos ficar com meninice, fazendo birra. Não, se a pastora não vier aqui na minha casa, eu não volto mais naquela igreja. Se a pastora não me ligar, não. Fazendo birrinha, meninice. Porque o pastor não me ama. O pastor, minha líder, meu líder. Eu não fui na célula. Essa semana ninguém me ligou. Meninice, irmãos. Precisamos ser como crianças e não ficar com meninice, com birrinha, fazendo tolice. Primeiro ponto, eu pedi, bota o versículo lá, 1 Coríntios 13, versículo 11. Primeiro ponto é aqui, ó. Quando eu era menino, falava como menino. A nossa maneira de falar, irmãos. O que falamos? O quanto falamos? Sabe, irmãos, a maneira que falamos e o quanto falamos, isso diz ao nosso respeito. O que falamos e o quanto falamos fala muito mais sobre a nossa maturidade do que nós pensamos. Sabe, o que nós falamos e a quantidade que nós falamos, isso vai nos mostrar se estamos no período de meninice ou se encontramos a maturidade. Tiago 1,19. Põe para mim, Jefferson, por favor. Tiago, capítulo 1, verso 19. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para... E tardios para... Sabe o que Tiago está ensinando para mim e para você através da palavra de Deus? Ele está dizendo: ei, escuta mais e fala menos. Escute mais. Sabe, pondere. Filtre aquilo que você vai falar. O homem e a mulher madura, irmãos, ele passa mais tempo ouvindo do que falando. Eclesiastes 5, versículo 3. Eclesiastes capítulo 5, versículo 3. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. E sabe o que Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra? Ninguém vai pisar nessa terra, claro que excluindo, entre aspas, Jesus, né? Ninguém foi mais sábio que Jesus. Mas homem, somente homem, ele foi o mais sábio. E o que é que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo: olha, do muito falar nasce a conversa
que não se aproveita nada do tolo. Salomão está nos ensinando, irmãos, que falar demais é uma característica de menino. Sabe, às vezes, uma colocação numa hora errada, fala uma... Ouve mais, irmãos, ouve mais. Não estou dizendo para você ficar mudo, não, você vai falar, mas vamos chegar lá, amém? Nós vamos chegar lá. Provérbios 10, 19. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a sua língua é sensato. Irmãos, preste bem atenção, porque o falar muito, há muita conversa. O que a Bíblia está nos ensinando e nos informando, está falando de conversa desnecessária. Sabe, é de você entrar em assuntos que não convém. Sabe, às vezes um assunto que você vai tratar, puxar conversa, para puxar um assunto que não é para aquela hora, que não é para aquele lugar. Sabe, é você entender o tempo e o espaço e o local que você está vivendo, e você ouve, e você vai entender quando você vai falar e o que você vai falar. Irmão, quem fala demais acaba falando o que não deve. Tem gente que gosta de falar da vida dos outros, né? Irmão, isso é uma habilidade. É sério, estou brincando não, é sério, é uma habilidade. Só que como toda habilidade, ela precisa ser canalizada para o local correto. Então, irmão, sabe, tem pessoa, irmão, que tem dificuldade. Que ela está no meio de uma conversa, ela tem que tocar em assuntos da vida dos outros. Ela tem que falar do outro. Irmão, isso não é só precisa ser canalizado para o lado certo, irmão. Sabe por quê? Quer falar de alguém, fala de Jesus. Quer falar da vida de alguém, fala da vida de Jesus. Fala como Jesus amava, fala como Jesus amava, fala como Jesus curava, fala como Jesus libertava. Você entendeu, irmão? O negócio é a conversa certa no lugar certo. Sabe, deixa a vida do teu irmão, deixa a vida da tua irmã. Sabe, fala da vida de Jesus, fala da vinda de Jesus, fala do amor de Jesus. Sabe, irmão, a pessoa madura, ela não sai falando qualquer coisa, porque ela tem que ser notada. Não. A pessoa madura, ela avalia bem o que ela vai dizer. A pessoa madura não é muda, irmãos. A pessoa madura, ela pensa no que vai falar. E pastor, e como é que eu vou saber filtrar o que eu devo falar? Tem uma estratégia que vai te ajudar muito. Antes de falar, basta você se fazer 3 perguntas. Se pelo menos 2 delas for positivas, você pode abrir a boca e pode falar. Primeira, há necessidade que eu fale agora? É a primeira pergunta. Você está ali naquele questionamento, você está numa roda, tem pessoas ali conversando, falando, e aí você sentiu de falar algo, você quer dizer algo. Antes de você dizer, a primeira coisa, é necessário falar agora? A segunda pergunta, vai edificar? O que eu vou falar vai construir algo de bom na vida de alguém?
A terceira pergunta: vai abençoar? O que eu vou dizer são palavras de bênção ou de maldição? Irmãos, isso aí já vai tirar 80% de você errar no que você vai dizer. Olha lá, tu acha que eu estou botando por baixo? Botar 90%. Se você conseguir tiver uma confirmação, não é necessário que eu fale, o que eu vou dizer vai edificar, e o que eu vou falar vai abençoar. Então abre a tua boca, irmão, e diz. Abre a tua boca e fala. Você está me entendendo, irmão? Agora, o que eu estou pensando em falar, aí você pode dizer, mas é brincadeira, mas vai edificar? Não vai. Vai denigrir o outro. Vai rebaixar o outro. Vai diminuir o outro. Então para que falar? Vai abençoar? Não. Então não diz, irmão. Guarda. Guarda isso aí, não precisa dizer. Mas é necessário. Às vezes, irmão, não vai ter necessidade, porque eu falei de duas. Se deu duas, ok, você vai em frente. Porque às vezes não vai ter necessidade. Às vezes não tem necessidade de eu falar. Vou dar um exemplo. Você está na sua casa, sabe? E por algum motivo, seja ele merecedor ou não, a tua mãe te dá uma bronca. Tem necessidade de você falar depois? Não tem. Se você fala depois da sua mãe, se não for para dizer, me perdoe, eu não vou fazer de novo, é melhor ficar calado. Sabe, é melhor você guarda ali, porque às vezes vai vir, né, aquele ímpeto e você vai desonrar a sua mãe. E você só vai atrair coisa que não é boa para você, para a sua vida. Você vai desonrar a Deus, desonrando sua mãe, desonrando seu pai. Então não tem necessidade, se não tem necessidade de ficar calado, irmão. Procura crescer, procura absorver o que tem de positivo para a tua vida, porque alguém maduro age dessa forma. Mas os meninos, irmãos, os meninos querem se justificar, os meninos querem se defender. Os meninos, eles querem ser maiores que o pai, querem ser maiores que a mãe. Mas quem é maduro, aceita a correção. E aprende o máximo que puder. Segundo ponto. Quando eu era menino, pensava como menino. O primeiro ponto foi o que eu falo. O segundo ponto é o que eu penso. E aí eu tenho mais uma pergunta. Quais são os nossos pensamentos? Não responda, por favor. Só lembra aí. Irmão, tem muita gente grande pensando besteira. Tem muita gente que é grande na estatura, mas se tudo que pensa pudesse ser visto, não passaria do menino. Só que pode ser visto, porque Deus sabe aquilo que nós pensamos. Às vezes nós não expressamos, nós não falamos, mas pensamos. E Deus consegue perceber tudo aquilo que pensamos. Há algumas pessoas que são grandes só no tamanho, né? Mas na cabeça, no pensamento. Pensamentos egoístas, pensamentos mesquinhos. Irmãos, e quando eu falo de pensamento, eu não estou simplesmente falando de tudo aquilo que passa na nossa cabeça. Mas esses pensamentos, eles têm muito mais a ver com aquilo que nós desejamos. Tem mais a ver com as nossas vontades.
Tiago 4, versículo 3. Vamos ver o que o Tiago nos ensina mais aqui. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Porque, irmãos, os nossos desejos, eles às vezes têm mais a ver com as nossas vontades pessoais, com nós mesmos, e não está relacionado com o outro, não está relacionado com aquilo que vai vir sobre a minha vida, que vai alcançar a vida do outro, mas às vezes está mais relacionado com o meu conforto, está mais relacionado com a minha satisfação própria, do que com o amor. Irmãos, o amor sempre vai envolver o outro. Sabe, a Igreja Nova Aliança é uma igreja que ama a Deus e ama pessoas. Eu preciso ser uma igreja que ama a Deus e que ama pessoas. Sabe, aquilo que a minha mente funciona, ela precisa estar condicionada nesses dois amores que tem a ver com o primeiro e o segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Então, fundamentado e baseado nisso, irmãos, a minha vontade, ela precisa fazer bem ao outro. O meu desejo, aquilo que está no meu pensamento, não é de machucar, não é de agredir. Aquilo que está no meu pensamento não é para diminuir, não é para desfavorecer ninguém. Esse é o pensamento de alguém maduro. Tiago 1, 14 e 15. Essa palavra é muito forte. Diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então nasce o desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Você tem noção do quanto pode ser destrutivo o meu desejo egoísta? Como assim, pastor, o desejo egoísta? O meu desejo, a minha vontade que não está baseado no amor. O meu desejo e a minha vontade que não está baseado em ajudar e favorecer o outro. Porque, irmão, não tem problema nenhum, às vezes, você sonhar e desejar, por exemplo, ter uma casa. Você sonhar e desejar ter um carro. Sabe onde é que está o problema? Quando eu começo a enganar, quando eu começo a mentir, quando eu começo a passar por cima dos outros para conquistar aquilo que é o meu desejo. Sabe, quando a minha expressão de me mostrar egoisticamente melhor está em fazer com que o outro seja pior. Irmão, não tem problema em ser bom. Não tem problema em ser habilidoso. O problema é quando eu quero que a minha habilidade ela esteja acima do outro, para eu denegrir o outro, para humilhar o outro. O problema está nisso aí, irmãos. Então, o que é que temos desejado? O que é que tem passado na nossa mente de conquistar, de obter? Tem sido pensamentos de menino ou pensamentos de alguém maduro? Sabe o que tem passado na minha mente? É uma disputa que não leva a lugar nenhum. Ou é algo que vai acrescentar na vida das pessoas com quem eu me relaciono todos os dias? Irmãos,
aquilo que desejamos tem grande influência sobre nós. Nós precisamos filtrar também os nossos pensamentos. Sabe, quando começar a chegar pensamentos que só tem a ver comigo, que não tem a ver com o outro, pensamentos que não vão beneficiar a minha família, que não beneficiam a ninguém a mais além de mim, pensamentos em que não estão relacionados com amor, chuta para longe que é laço. Sabe, é a armadilha do diabo para nos seduzir e nos fazer cair no pecado. Sabe, irmãos, porque começa aqui, começa a ser gerado aqui. E aí a gente pensa que não tem nada a ver. Não, mas não tem nada a ver. E daqui a pouco se passaram 5 anos, aí eu olho para trás e digo, eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Irmão, tem gente que não consegue olhar para uma foto dela de 5 anos atrás. Tem gente que tem vergonha da sua aparência de 5 anos atrás, de 3 anos atrás. Não, apaga essa foto, esconde, não mostra identidade. Quem não tem problema de mostrar a identidade para outra pessoa? Tem gente que, pelo amor de Deus, então troca logo essa identidade, meu filho. Nós precisamos crescer, irmãos. Precisamos deixar de ser menino. Então, para nos ajudar com os nossos pensamentos, também tem 3 perguntinhas. Você vai se perguntar: primeiro, o que eu quero? Segunda, por que eu quero? E a terceira, para que eu quero? O que eu quero, irmãos, é para abençoar só a minha vida? O que eu quero é para abençoar a minha vida e a vida de outras pessoas? Irmãos, se não há nada mais além de você nesses pensamentos, abandona. Se só tem a ver só com você mesmo, sai fora, são pensamentos egoístas. Pensamentos egoístas. Terceiro ponto para a gente concluir. Quase vencendo meu horário, pensei que ia ser rápido. Quando eu era menino, raciocinava como menino. Aqui, irmãos, o raciocinar, ele fala das nossas convicções, ele fala da nossa fé, ele fala do que acreditamos. E essa é a parte mais forte dos 3. Sabe por quê? Porque ele tem influência direta no falar e tem influência direta no pensar. Aquilo que você acredita, nós ouvimos a pastora Cleide, o pastor Hanson falar aqui no seminário, né? Como você acredita, assim você o é. Irmãos, tem um versículo na Bíblia que diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. O Senhor Jesus, ele disse assim: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do coração do homem. E aí ele vai falando um monte de coisa ruim que sai do coração do homem: o orgulho, a maledicência, a inveja. Irmãos, e isso está tudo baseado na nossa fé. Isso tem a ver diretamente com aquilo que acreditamos. Preste atenção no que eu vou dizer para você. As suas palavras, elas te enganam. Os teus pensamentos te enganam. Mas a tua fé, ela não vai te enganar. A sua fé, irmão, ela vai te arrastar para o que você acredita. Então a fé, ela não vai te enganar. A fé, irmãos, é toda a sua convicção, tudo aquilo que você acredita, sabe? E as tuas palavras, as tuas ações, elas vão
elas vão sempre terminar de acordo com a sua fé, eles vão defender as suas palavras e as suas ações, vão defender aquilo que você acredita. Tiago 2,17, hoje a gente está passeando bem, Tiago, né? Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé, ela não é aquilo que eu falo. A fé é aquilo que eu acredito. E às vezes eu estou falando muitas coisas que não está alinhado com a minha fé. E por que isso acontece? Porque as minhas palavras estão me enganando. As minhas palavras estão tentando enganar os outros. Aí a pessoa está dizendo: não, eu acredito que essa água ela é limpa. Eu acredito que essa água ela é limpa. Bebe. Bebo nada. Ué, você não disse que a água era limpa? Eu não. De onde é essa água? Não bebo nada? Fosse pelo menos da mina, mas não é limpa? É. Então bebe não. Você está conseguindo entender, irmãos? As minhas palavras estão tentando me enganar, porque elas estão mentindo. Elas estão dizendo algo que eu não acredito, mas as minhas obras elas estão revelando o que realmente de fato é a minha fé. Mais uma pergunta para você. Você conhece alguém que gosta da palavra, que gosta de vir à igreja, vai nos cultos, pega a Bíblia para orar, para ler, ora. Aí na hora que diz assim: irmão, você quer aceitar Jesus? Aí ele diz assim: não, eu já tenho Jesus no meu coração. Diz assim, né? Não levanta a mão não. Acho que todo mundo conhece alguém que na hora que fala, vai aceitar Jesus, diz assim: não, eu já tenho Jesus no meu coração. Só que quando olhamos, irmãos, para a vida dessa pessoa, fica aquela pergunta: onde está Jesus? Porque com os lábios ela está dizendo: eu já tenho Jesus no meu coração. Só que lembra do que a gente viu ali? A boca fala do que o coração está cheio. A gente expressa aquilo que a gente crê. A gente expressa, coloca para fora em atitudes aquilo que é a nossa fé. Tem Jesus no coração, mas não consegue amar o irmão? Como é que é isso? 1 João 4,20. Eu tenho Jesus no coração, mas minha vontade é de matar, é de esganar, é de esfolar. Ah, se eu pudesse, aquele cara, não sei o que, fez isso, fez aquilo, disse isso, eu esganava ele. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é o quê? Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Irmãos, palavras sem amor são só palavras. Palavras que não estão alinhadas com aquilo que você realmente acredita, são só palavras. A fé, irmãos, a convicção é algo que você tem em si, mas que ela emana de tudo que você faz. Ela é contagiante.
Onde você toca, a sua fé aparece. Eu não sei se tem alguém aqui vivendo isso de achar que ama Deus, de achar que tem Jesus no coração, mas não consegue amar o seu irmão. Irmão, se tem, eu sinto muito, mas eu tenho que lhe dizer: a sua boca está mentindo para você. A sua boca está mentindo para você. Então dá abertura, dá espaço para Deus, dá espaço para Jesus dentro de você mudar o teu coração, para que de fato as tuas atitudes fora, elas sejam manifestas de acordo com a sua fé verdadeira. Irmão, quem tem Jesus no coração, perdoa. Quem tem Jesus no coração, perdoa. Irmão, Jesus obedeceu o Pai em tudo, e por isso nós fomos perdoados. Jesus nos perdoou. Jesus não perdoou só a mim e os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões, os meus erros. Não, Ele perdoou todos nós. Todos nós fomos perdoados por Jesus, mediante a confissão de fé, mediante crer e confessar que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que, irmão, quem não perdoa, ele se torna juiz automaticamente. A falta de perdão te faz juiz. E sabe algo que a Bíblia nos garante? É a mesma régua que nós usamos para medir o outro, essa régua vai ser usada para nos medir. Irmãos, quem na face dessa terra não necessita de misericórdia? Então, irmão, quem precisa de misericórdia, quem precisa do perdão de Deus, primeira coisa, tem que perdoar, filho. E você começa perdoando você mesmo. Porque vai ver que hoje você olhou para muitas coisas que você não estava dando muita atenção, e começou a perceber que você estava muito menino. Você estava muito menino. E você está um pouco triste com você mesmo. Então começa se perdoando. Sabe por quê? Porque Jesus já te perdoou. Porque o próprio Jesus já te perdoou. Então não seja juiz de você mesmo. Sabe, coloque na mão de Deus, peça perdão para Ele, diga: Senhor, eu vou mudar, eu vou crescer, eu vou deixar de ser menino, eu vou parar de birra, eu vou parar de mimimi, eu vou parar de choramingar, Senhor. Irmão, Jesus anda junto com perdão. É simples. Onde não tem perdão, não tem Jesus. Pronto. Não, pastor, mas eu tenho Jesus no coração. Mas tu não perdoou o teu irmão. Tu não perdoou aquela pessoa que falou aquilo para ti. Tu não perdoou o teu pai que foi embora e te abandonou. Tu não perdoou a tua mãe porque te deu uma pisa excessiva. Ainda está com esse rancor dentro do teu coração e está dizendo que tem Jesus aí. Não tem não, irmão. Porque se tivesse Jesus aí dentro, já tinha se tornado perdão. Irmão, onde Jesus chega, o perdão chega junto. Pastor, eu perdoo tudo, mas se mentir para mim, se me enganar, se me trair, se me roubar, se comprar na minha mão e não pagar, se pegar emprestado e não devolver. Sabe quem é que fala assim, irmão? Menino. É menino que age assim. É menino que diz é meu. É menino que diz sou eu.
Tito 1,16. Pode ficar em pé que a gente já vai terminar. Tito 1,16, olha só. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio dos seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Irmão, não é dizer que tem Jesus no coração, é deixar que todas as suas atitudes digam que você tem Jesus no coração. É através do seu amor pelo outro que Jesus possa aparecer na sua vida. É através do seu perdoar que Jesus apareça e cresça na sua vida. É assim, irmãos, que vamos demonstrar que temos Jesus no nosso coração. Irmãos, quem crê em Jesus como sendo Filho de Deus, cresce ao ponto, sabe, de ser como criança e não ser como menino. Sabe, lá no Evangelho de João, um mestre da lei chega para Jesus e diz: bom mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque se não fosse assim, tu não poderias fazer aquilo que realiza. Aquele mestre da lei, ele estava reconhecendo Jesus como um profeta. Ele não estava reconhecendo Jesus como Filho de Deus. No momento que ele afirma isso, irmãos, e isso é muito forte, sabe por quê? Porque Jesus vira para ele e fala: em verdade te asseguro, se você não nascer de novo, ou seja, se você não se tornar como criança, não poderá entrar no reino de Deus. Mas aí ele vai com meninice, né? Continua Nicodemos com meninice: mas Senhor, pode um homem sendo velho entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele: em verdade te asseguro que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ei, Jesus estava falando para um homem experiente da lei, sabe? Creio que aquela posição de Nicodemos o colocava em situações de discutir por coisas pequenas, por meninice. Jesus estava dizendo para ele: ei, meu filho, o reino de Deus não é assim não. O reino de Deus são para as crianças, não são para os meninos. Irmão, só há espaço para orgulho, só há espaço para egoísmo, só há espaço para a falta de perdão nos meninos. Eu quero dizer que esse não é você. Esse não é você. Você é um filho maduro. Um filho maduro que não tem mais meninice, sabe? Que não tem mais mimimi. O mimimi acabou, sabe? Chegou o tempo da maturidade, sabe? Chegou o tempo de eu não ficar mais remoendo aquilo que o outro disse, mas chegou o tempo de eu pegar na mão dele e ajudá-lo a seguir junto comigo. Chegou o tempo, irmãos, de crescermos e falarmos como Paulo disse: quando eu era menino. Ele está falando do tempo passado, do tempo que ele não vive mais. Ele está falando de uma época que já se passou. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino. Mas agora que me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. E eu declaro sobre a sua vida que toda meninice ficou para trás, que toda meninice ficou no passado. Mas que chegou o tempo de avançar em amor. Quando eu me tornei homem, eu passei a dar mais valor ao amor. Quando eu me tornei homem, eu passei a dar mais valor àquilo que realmente importa.
Deixei para trás as coisas de crianças e passei a valorizar aquilo que realmente importa, aquilo que Jesus dá importância, aquilo que Jesus dá relevância, aquilo que é importante para o Senhor. Eu já controlo a minha língua, eu já controlo as minhas atitudes, e a minha fé está direcionando a minha vida de forma positiva em nome de Jesus. Não somos mais como meninos. Não existe mais o eu faço. Sabe por quê, irmão? Porque quem faz sozinho é o menino. Mas o maduro fala, façamos nós. Bora. Bora comigo, pastor Giovanni. Bora fazer junto. Bora fazer junto, irmão César. Bora fazer junto, irmão Elias. Bora fazer junto, irmão Carlos. Sabe por quê? Porque quem é maduro fala, façamos nós. Façamos nós. Não é mais meu. Não é mais meu, é nosso. Porque tudo que eu tenho, tudo que foi resguardado sobre a minha administração é para abençoar a vida do outro, é para alcançar a vida do outro. Vai muito mais além do que o meu egoísmo, do que o meu pessoal. Mas tem a ver com pessoas, tem a ver com aquilo que o Senhor ama, tem a ver aquilo com o amor de Deus. E o menino, irmão, se preocupa com algo para ele. Mas nós, que já crescemos, que já passamos dessa fase, nós estamos mais preocupados em entregar a glória para Deus. Amém? Seja tua, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Não é para mim, é para ti, é para ti, é para ti. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do